Para todas as questões a seguir, primeiramente leiam, pensem sobre a questão, tentem resolver e logo depois venha a resolução. Primeira questão, então, bem tranquila. Dá para você resolver de cabeça, mas só para poder ir introduzindo vocês às questões de números, unidades, eu vou escrevê-la aqui, tá bom? Ele fala que um NKG, que é a unidade que ele inventou, corresponde a 500 gramas. Então, o X, e aí a gente já sabe, né, diretamente que X se refere à unidade de NKG, mas não vamos deixar apenas como X, para poder encontrar a unidade na conta, mas temos que ter essa noção de que o X tem que ser em NKG. Ele quer saber, então, o valor de NKG para 80 quilogramas. Daqui a gente já tem que ter a consciência. Tem essas tabelinhas em física que o professor de física dá. Eu também falo bastante dessa tabelinha lá no segundo ano. Já posso começar a falar agora também que o K, por exemplo, ele tem um valor de 10 elevado a 3. Então eu posso, a qualquer momento que eu quiser, substituir o K por 10 elevado a 3. Isso é uma coisa muito comum nos joguinhos, né? Quando vocês falam assim, ah, tal coisa custa tantos K, porque é 10 elevado a 3. Agora, KK não existe. Eu vou multiplicar, então, o X aqui, regra de 3, né? X por 500 gramas vai ser igual a 1 NKG vezes 80. E eu vou deixar as unidades aqui, só que eu vou separar elas para o final dos números, tá bom? Só uma questão de estética mesmo. 1 vezes 80 vezes o NKG vezes o quilograma. E como eu falei, eu vou substituir esse quilograma aqui por 10 elevado a 3, tá? E vou colocar ele junto com os números. Um vezes 80 vezes 10 elevado a 3, como eu falei, o casinho, né? Vezes NKG vezes gramas. Agora eu tirei o K, ficou só gramas. Dividido por 500 gramas, estava aqui multiplicando, agora eu vim para cá dividindo. 500 gramas. E por que que eu estou carregando essas unidades, então, e deixando elas iguais? Porque eu vou cortar gramas com gramas e vai sobrar o quê? NKG, somente NKG, que é exatamente a unidade de X aqui que eu queria encontrar, certo? Quando eu faço isso, eu me certifico de que essa conta ela tá nas unidades corretas, certo? Porque, por exemplo, aqui era quilogramas, mas eu transformei o casinho para 10 elevado a 3, ele está aqui. Portanto, eu fiquei com grama e cortei grama com grama, certo? Eu não poderia cortar grama com quilograma, por exemplo, e sumir com um K simplesmente. Quando você resolver essa continha aqui, lembrando que 10 elevado a 3 é muito fácil, né, de resolver. Você vai ter uma coisa assim, 1 não importa, 1 vai ficar a mesma coisa. 80 vezes 10 elevado a 3, 1, 2, 3, não é? 80 mil. Dividido pelo valor embaixo, que é 500. Você já começa cortando dois zeros. 800 dividido por 5. NKG, né, que é a unidade que sobrou. X, então, vai ser 160 NKG. Essa questão ela era muito fácil, dava para fazer de cabeça, sim. Porém, eu achei melhor fazer assim para poder ir introduzindo as unidades para questões mais difíceis. A gente vai precisar de todo esse esquema aqui.
Aí na B ele pergunta se a massa corporal da pessoa foi alterada. Não, a massa corporal não foi alterada, continua a mesma massa corporal. O que foi alterado foi somente a unidade de medida. Por isso que eu sempre digo, todo número precisa ter uma unidade de medida. Nunca podemos colocar números sem unidade de medida. Quando nós esquecemos de unidade de medida, nós matamos uma criança no hospital, ok? Na questão 2, ele fala de quantidade de matéria. E a gente, quando eles falam de quantidade de matéria, eu estou me falando sobre mol. Então, eu posso falar que a quantidade de matéria de uma substância para outra é de 1 mol, por exemplo. Ele falou mesmo a quantidade de matéria, né? Então, estou falando de 1 mol. E aí ele pergunta qual delas vai ter a maior massa. A gente sabe que isso daqui não é aquela pegadinha da barra de ferro ou de 1 quilo de algodão, né? De 1 quilo de algodão, 1 quilo de barra de ferro. Essa não é a mesma pegadinha. Essa é diferente. Realmente, a mesma quantidade de matéria, 1 mol de cada elemento, vai ter uma quantidade diferente de massa. E a gente vai fazer isso de que forma? Calculando a massa molar de cada substância. Aqui, por exemplo, eu tenho seis carbonos, e cada carbono ele já dá o valorzinho. Você não vai usar a tabela periódica para esse exercício, porque o próprio exercício quer que você use os valores que ele está dando. Então, ele fala lá que o carbono é 12 gramas por mol, né? Então, 6 vezes 12, mais eu tenho 12 hidrogênios, e cada um é 1 grama por mol. Mais eu tenho 6 oxigênios, e cada um é 16 gramas por mol. Quando você fizer toda essa continha aqui, como é que a gente faz essa continha? Né? Sem usar a calculadora. Primeiro a gente multiplica, né? Multiplica isso com esse, multiplica isso com esse, multiplica isso com esse. Você vai ter valores aqui. E você vai somar esses valores depois de multiplicados. Multiplicação vem primeiro, né? E aí você vai chegar ao valor de 180 gramas por mol. O próximo, eu tenho aqui um só carbono. Eu tenho um carbono e a massa dele é 12 gramas por mol, 1 vezes 12. Então, só estou colocando um só para poder a gente não perder o fio da meada, certo? Mas não tem necessidade de multiplicar por 1, porque dá a mesma coisa. Hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênios, cada um é 1 grama por mol. Eu tenho 2 nitrogênios e cada um é 14 gramas por mol. E eu tenho um oxigênio e cada um é 16 gramas por mol. Fazendo toda a continha da mesma forma da outra anterior, eu vou chegar a 60 gramas por mol. E se eu estou falando de 1 mol, eu quero dizer que essa substância aqui eu tenho 180 gramas em 1 mol. Se eu tivesse 2 mol, seria 360 gramas. E essa daqui em 1 mol tem 60 gramas. Se fossem 2 mol, seriam 180 gramas. Portanto, essa substância aqui, primeira, ela tem uma massa maior, mesmo com a mesma quantidade de matéria. Para essa próxima questão, ele está pedindo qual é a quantidade de matéria de 14 miligramas de gás bromo.
que é o BR2, certo? Conforme ele explica lá no início do enunciado. E aí ele fala para você que cada bromo é 80 gramas por mol. Então, a molécula, qual é a massa molar da molécula? Vai ser de 160 gramas por mol, porque são 2 bromos, certo? Corrigindo, ele não quer saber qual é a quantidade de matéria de 14 miligramas, certo? Desse bromo 2. Ele quer saber qual é a quantidade de matéria para a dose letal. Então, antes de fazer o cálculo da quantidade de matéria, a gente precisa saber qual é essa quantidade em miligramas. Se são 14 miligramas para cada 1 quilo que a pessoa tem, então são X se a pessoa tem 80 quilos. Novamente eu falei, você sabe aqui pela regra de 3 que esse X tem que estar na unidade de miligramas. E a gente vai confirmar isso aqui no cálculo. X vezes. Como eu falei, então, eu tenho quilograma aqui embaixo, certo? Como unidade de 1, e eu tenho aqui em cima, eu posso cortar quilograma com quilograma, e vai sobrar miligrama, que é a unidade que a gente está procurando. Quando você multiplicar 14 por 80, você vai chegar ao resultado de 1.120 miligramas, que é a dose letal. Agora sim, a gente vai fazer a correspondência para saber 1.120 miligramas, quanto corresponde em quantidade de matéria. A gente sabe que 160 gramas, certo? Que vem dessa informação aqui. 160 gramas corresponde a 1 mol. Então, 1.120 miligramas corresponde a X. E a gente sabe que esse X tem que ser em mol. A gente vai chegar a isso lá no exercício. A gente tem, então, X vezes 160 gramas, mol de miligrama, certo? E aí nós podemos cortar grama com grama. E vai ficar o Mzinho, que não pode ficar aqui sozinho. O que, é que a gente faz com ele? A gente sabe, lá pela tabelinha que eu mencionei, que o M micro vale 10 elevado a menos 3. A gente vai só substituir esse valor. Quando a gente fizer a continha de 1.120 dividido por 160, vamos encontrar o valor de 7. E o 10 elevado a menos 3, que já vai estar lá. A resposta, então, vai ficar 7 vezes o 10 elevado a menos 3, mol, que foi a unidade que sobrou. Vamos então agora para a questão 4, em que a gente vai calcular a quantidade de matéria, de oxigênio e de nitrogênio em cada amostra. Primeiro na amostra A. A questão do oxigênio. A gente sabe que 1 mol de oxigênio corresponde a 16 gramas. Então, X vai corresponder a 64 gramas, que é a quantidade que ele tem lá. Quantos mols é X? É esse o cálculo que a gente vai fazer.
E agora é relacionado ao nitrogênio, em que a gente tem que 1 mol de nitrogênio corresponde, né, a 14 gramas. Então, as 28 gramas que ele tem lá no exercício corresponde a X mol. Agora nós vamos trabalhar com a amostra B. E muito cuidado com essas continhas relacionado ao Enem. Porque no Enem não pode usar calculadora, ok? Agora em relação ao nitrogênio. E agora ele pergunta uma questão de proporção. Na primeira, por exemplo, você tem nitrogênio, oxigênio, certo? O nitrogênio lá na primeira, você tem 2 de nitrogênio. E você tem 4 de oxigênio, certo? Como você vai fazer esse cálculo aqui para dar a proporção que ele está pedindo? Você vai pegar o menor valor e dividir esses valores pelo menor valor que você tem, que é 2. O menor valor é 2, não é? Então, você vai pegar o 2 e dividir por 2, vai pegar o 4 e dividir por 2 também. Com isso, você vai chegar aos valores de 1 e 2. Descobrindo que a fórmula mínima é de 1 nitrogênio para 2 oxigênios. E na amostra B, eu tenho 4,5 para 2,25. A mesma coisa, vou pegar o menor valor, que é 2,25, e vou dividir pelos dois casos. Aqui, como é igual, vai dar 1. E aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho para fazer, não é? Mas quando você fazer, você vai descobrir que é 2. Então, a proporção nesse caso aqui é de 2 nitrogênios para 1 oxigênio. Agora, para essa última questão aqui, a gente vai falar bastante sobre o ácido ascórbico. Primeira coisa que ele quer saber, qual é a massa molar do ácido ascórbico. Aí ele dá a fórmula molecular, não é? Quando a gente fala dessas fórmulas de carbono, hidrogênio, que são fórmulas orgânicas, elas são muito mais complexas. Essa fórmula molecular, ela não quer dizer muita coisa, tá? Mas a gente vai usar ela sim, sem o menor problema, com a exatidão toda que nós precisamos, para descobrir a massa molar, que é o que ele quer, certo? Indiferente se essa fórmula sim quer dizer alguma coisa ou não. Então, a gente tem 6 carbonos, e eu vou usar a massa, a massa que ele está dando ali no exercício. A gente tem que usar a que ele está dando no exercício. 12 gramas por mol de carbono, são 6 carbonos,
Eu tenho 8 hidrogênios e cada um é 1 grama por mol. Eu tenho 6 oxigênios e cada um é 16 gramas por mol. Quando eu multiplicar e depois somar tudo, eu vou chegar ao resultado de 176 gramas por mol. Essa é a massa molar da substância. E aí ele quer saber, no exercício B, qual é a quantidade de matéria que tem nos 352 miligramas, que ele se refere que é 1 litro de suco. Ele diz lá no enunciado que 1 litro de suco tem 352 miligramas. Ele já dá essa massa, né, que é relacionada a 1 litro de suco, certo? Mas ele quer saber qual é a quantidade de matéria, ou seja, eu estou falando de quantidade de matéria, estou falando de mol. E a gente sabe que 176 gramas dessa substância equivale a 1 mol. E é exatamente essa informação que eu vou usar. 176 gramas dessa substância equivale a 1 mol. Então, 352 gramas equivale a X. Aí você pode ter aquela pergunta assim, eu posso transformar essa unidade aqui? Cadê a unidade? Opa, desculpa, eu escrevi até errado aqui. São 352 miligramas, certo? Eu posso transformar essa unidade aqui de miligrama para grama para depois fazer essa conta de regra de 3? Eu posso sim. O que vai ser mais fácil é você que decide. E aí na C, ele quer saber quantas moléculas eu tenho nesse 1 litro de suco. E eu vou usar essa informação do exercício anterior, certo? Ela já vai me ajudar aqui na próxima questão, porque eu sei que 1 mol, lá do número de Avogadro, 1 mol são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, X moléculas que ele quer saber vem do valor de 2 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Repare bem o que eu posso fazer aqui para poder facilitar essa conta. Olha só. 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 23. Eu tenho a propriedade de potência, que vai dizer o quê? Que eu pego essa potência aqui e somo com essa daqui. E aí eu vou ter 10 elevado a 20. Quando eu somar, menos 3 com 23, certo? E aí vai me sobrar multiplicar 2 por 6, que são 12. Entendeu? Você não vai pegar esse 6 aqui e destrinchar em 10 elevado a 23, porque você vai ter um trabalho enorme que não vai servir para nada. Terminando, então, nós chegamos ao valor de 12 vezes 10 elevado a 20 moléculas. Porém, isso daqui não é notação científica, né? Não está em notação científica. Eu vou colocar em notação científica. Mexendo a vírgula que está aqui, deixa eu escrever de outra cor. Vou mexer a vírgula que está aqui para cá. E quando eu fizer isso,
eu vou ter um novo resultado de 1,2 vezes 10 elevado a 21 moléculas. Moléculas de ácido ascórbico em 1 litro de suco. Aí agora ele quer saber qual é o número de átomos de carbono que tem em um copo de 200 ml de suco. Bom, vamos começar pela molécula de ácido ascórbico, né? A gente sabe que 1 litro, a gente vai usar esse valor aqui da última para fazer a D, né? D. A gente vai usar esse valor aqui que a gente conquistou ali na última questão. A gente sabe que 1 litro de suco tem 1,2 vezes 10 elevado a 21 moléculas. Quanto será que tem 200 ml? Temos que fazer essa continha. Vamos chegar ao valor de 2,4 vezes 10 elevado a 20 moléculas de ácido ascórbico em 200 ml de suco. Aí você vai lá para a fórmula do ácido ascórbico, certo? A fórmula do ácido ascórbico vai te dizer que em cada molécula de ácido ascórbico eu tenho 6 átomos de carbono. E ele que está perguntando ali na D quantos átomos de carbono tem 200 ml de suco. O que a gente vai fazer então? A gente vai multiplicar. Pode partir disso aqui de uma regra de 3? Pode. Não tem necessidade, né? Porque isso aqui está falando de uma molécula, de cada molécula, né? Então, para eu falar de quantidade de carbono, eu tenho que multiplicar isso aqui por 6. Quando eu multiplicar isso aqui por 6, aliás, só multiplicar 2,4 por 6, a gente vai chegar ao valor de 14,4 vezes 10 elevado a 20. Novamente, não está em notação científica. Eu vou colocar em notação científica, certo? Movendo a vírgula daqui para cá. Chegamos à resposta de 1,44 vezes 10 elevado a 21 átomos de carbono. Na próxima questão, ele vai perguntar algo muito parecido, não é? Na próxima questão, ele pergunta de quantidade de matéria. Quando a gente fala de quantidade de matéria, a gente está falando de mol. E aí ele pergunta só da quantidade de matéria de hidrogênio, como se o hidrogênio tivesse separado da molécula, certo? E aí, para isso, eu vou pensar naquele 8 vezes esse valorzinho aqui, certo? Que a gente descobriu em 200 ml de suco. Você pode partir essas informações aqui, das informações do enunciado para poder chegar à resposta? Você pode. Existe mais de uma forma de chegar à resposta, mas a resposta ela tem que ser a mesma. E como a gente não está arredondando muitos números, né? Está usando os números exatamente como dá na conta, a resposta tem que ser exatamente a mesma. A gente sabe que essa quantidade de moléculas, que é a quantidade que ele quer, equivale a x mol, que é o que ele está querendo, né? Essa quantidade aqui é o que ele quer. Saber qual é a quantidade de matéria em 200 ml de suco. E a gente sabe também, por referência, que 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, átomos, certo? Partículas vão equivaler a 1 mol. Como a gente está partindo aqui de... É isso mesmo, é isso mesmo. A gente não está falando de moléculas mais, né? A gente está falando de átomos. Só para ficar exatamente correto aqui, tá bom?
E olha só o que eu vou querer fazer com 10 elevado a 20 e 10 elevado a 23. Novamente, eu vou pensar... Eita. O negócio foi meio doido aqui, mas peraí. Novamente, eu vou pensar nas minhas propriedades de potência. Porque eu vou pegar 10 elevado a 20, utilizando as propriedades de potência, com 10 elevado a 23, eu vou subtrair. E vai me sobrar 10 elevado a 3 aqui embaixo. E novamente, usando as minhas propriedades de potência, eu vou pegar esse 10 elevado a menos 3, a 3 aqui embaixo e vou jogar ele para cima. Quando eu jogo ele para cima, ele passa a ser 10 elevado a menos 3. Vou fazer o meu cálculo só com os valores que sobrou aqui, 8, 2,4 e 6. 8 vezes 2,4 dividido por 6. E eu vou chegar ao valor de 3,2. Mais, vezes, vezes, o meu 10 elevado a menos 3. E a unidade que sobrou, que foi mol. Cheguei, portanto, à resposta.